Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um espaço criado para a gente conversar e aprender mais sobre educação parental. Você sabe que a gente está numa série, esse é o segundo episódio da série, né, sobre o livro A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt, e hoje a gente vai falar sobre o cérebro adolescente, redes sociais e crise de autonomia. E para me acompanhar eu tenho aqui Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Olá, Vivi. Bem-vindo, pessoal. Vamos continuar falando sobre adolescência e redes sociais. Exatamente. Então fica ligado, né? Esse episódio se passa no YouTube, mas também estamos no Spotify e no Deezer. Aproveita e comenta aqui embaixo, né, nos nossos comentários, o que você quer ouvir para a próxima temporada, o que você quer ouvir nos próximos episódios. A gente está aqui para te ouvir também, tá bom? Então vamos lá, Fábio. Bom, hoje temos aqui um exemplar do livro cheio de anotações quentíssimas. E o livro ele explica, né? Ele fala sobre o cérebro adolescente, né? E ele diz que essa hipersensibilidade à aprovação social, fala sobre isso, né? O que isso significa na prática para os pais e educadores? Assim, a gente já falou, né, no último episódio, né, em que a gente fez, né, uma introdução Sim. à proposta do livro, né? E eu queria reafirmar isso aqui para os pais, né, de que as telas, né, hoje em dia elas são muito demonizadas, então tem pais que não permitem que os filhos acessem as telas nunca, né, a determinada idade. Acho esse comportamento, né, um tanto quanto exagerado. Uhum. Agora, o que a gente precisa realmente ter muito cuidado é realmente ao acesso dos adolescentes, né, ou até das crianças, em relação às redes sociais. Né? As redes sociais eu entendo, né, do jeito que elas acontecem hoje, realmente significam, né, um grande perigo para a formação do cérebro adolescente. Então, a minha sugestão, né, que as redes sociais sejam realmente limitadas, né, vetadas a determinada idade. Né, se eu for colocar alguma idade aqui, eu colocaria até 16 anos, né, tentando errar para cima. Sim. E depois disso, ainda, né, acessar com equilíbrio, né, com acompanhamento, né, para os pais perceberem como é que os filhos se comportam depois que acessam determinados conteúdos, né, determinadas até performances, vamos dizer assim, nas redes sociais. E aí, respondendo a sua pergunta, né, o adolescente, ele é um ser em formação, né, assim, criança também. Mas o adolescente, ele está começando a se descobrir com autonomia, né, com mais autonomia, para poder fazer escolhas. Ele está nesse processo de autoconhecimento para perceber aquilo que ele gosta, aquilo que interessa, né, quais são seus valores, né, qual é a sua visão de mundo e como é que ele se comporta dentro desse mundo, né, de acordo com a sua visão. E faz parte, né, desse processo de autodescoberta, né, uma estima um tanto quanto frágil, né, porque Sim. Ele ainda está se conhecendo, está tentando entender o mundo. E a gente sabe que uma das necessidades que nós temos, todos nós temos, é a necessidade de pertencimento. Né? Então, eu recomendo para os pais também, né, que estude a pirâmide de Maslow, que é, né, uma teoria que eu super concordo, no sentido de eu observei comportamento de adolescente durante a minha vida como professor e diretor escolar, e até hoje, né, vejo também nos meus filhos, né, o quanto faz sentido Sim. a construção do Maslow. Né? Então, assim, a gente precisa, né, explicando aqui, né, a teoria. Né? Então, as nossas necessidades têm uma hierarquia, né? E aí, quando a gente satisfaz determinada necessidade, a gente parte para outra. Né? Sempre seres incompletos querendo sempre mais. Sim. Né? Então, a primeira necessidade é a necessidade de sobrevivência, né? Que ele chama necessidade fisiológica. Então, a primeira coisa é a gente precisa comer, beber, respirar. Né? Então, quando a nossa fisiologia, a nossa sobrevivência mais básica, ela está em xeque, nada mais importa. Então, a gente é capaz de de matar, de não socializar, enfim, né, para sobreviver. Né?
O segundo ponto, que aí já começa a ficar importante para os pais, né, conhecerem, é a necessidade de segurança, que é a gente tem que se sentir, né, protegido. Ele dá um exemplo, né, que é, né, um homem das cavernas, se ele está isolado dentro de uma caverna e do lado de fora, a comida está do lado de fora, mas tem, né, um leão esperando para comer ele, se ele sair, né? E o homem das cavernas vai colocar a segurança dele em jogo pela comida, porque sem a comida ele não sobrevive, né? Mas depois disso, o próximo ponto é a segurança. Depois da segurança, a gente começa com as necessidades sociais. E as necessidades sociais são as que mais importam, né? E a terceira, eu vou parar por aqui, né? Mas não é o tema do nosso podcast, né? É a necessidade de pertencimento. Significa que a gente quer se sentir aceito, né? E isso é comum a todos nós, né? Então, acho que você, né, se trilhar esse processo de autodescoberta, se não fez ainda, quem já fez sabe, a gente precisa se sentir aceito, né, nos grupos. E aí a gente é capaz de rifar algumas coisas, como nossos valores, para ser aceito nos grupos. Os adolescentes são mestres em fazer isso. Sim. Né? Então, a gente já até falou sobre isso aqui, né? Sobre o quanto pais e mães têm que estar atentos às amizades dos seus filhos, né? Por quê? Porque a gente cria os nossos filhos com valores em casa, né? Mas eles saem do nosso abrigo, né? E vão buscar socializar com outros adolescentes. Essa socialização para eles é muito importante. Eles são capazes de abrir mão dos valores que eles aprenderam e que eles concordavam para se sentir aceito nos grupos. Por isso que os valores que os grupos que os nossos filhos convivem são muito importantes e a gente precisa ter muito cuidado. Porque eles são capazes de abrir mão daquilo que eles acreditam para ser aceito nos grupos, né? E as redes sociais funcionam como um grupão, né? Um enorme grupo. Sim. Em que, para ser aceito naquele ambiente, eles são capazes de abrir mão, né, e repetir aquilo que é aceito naquele ambiente. Então, por isso que, né, o Jonathan fala que eles são super sensíveis, porque eles carecem mais do que um adulto maduro desse pertencimento, desse reconhecimento. E por isso reproduzem comportamentos que nas redes sociais são considerados adequados, perfeitos. E isso, né, gera uma perda de identidade, uma reprodução, né? E sem falar, o Jonathan está falando bastante disso também, né, quando os likes não vêm. Nossa. Então eu tenho um comportamento na busca dos likes e os likes não vêm. E aí isso abala a minha estima além do que deveria. Sim. Já que aquele ambiente é um ambiente virtual, em que nem tudo é real, em que tudo é efêmero, é passageiro, é modismo demais. Então, os adolescentes não devem ser tão sensíveis a esse ambiente. Mas é uma realidade fisiológica deles, é uma realidade natural para eles, por isso, toda a proteção que as redes sociais merecem, né? Precisam. Sim, e eu acho que a tua fala, ela acende um alerta, né? Como os pais vão trabalhar essa hipersensibilidade, né? Essa questão hipersensível da aprovação, né? Se eles mesmos, às vezes, carecem de aprovação, né? A gente tem hoje uma geração, às vezes, claro, toda regra existe uma exceção, mas temos ainda aí adultos que carecem dessa mesma aprovação que os jovens, né? Então, como que um adulto que está passando por essa situação vai... É complicado. Isso acende um alerta. Eu acho que isso acende um alerta na nossa mente de adulto, né? Como educadora, como mãe, como pai, como tia, como alguma fonte de influência para esses adolescentes, né? Isso é algo que acende um alerta. Eu queria fazer um pequeno comentário. A pirâmide de Maslow foi uma das primeiras coisas que eu estudei na faculdade. Você foi falando, eu fui vendo o meu professor explicando etapa por etapa. Realmente é sensacional. E me ajudou, né, no início do meu processo de autoconhecimento a entender o que era necessidade fisiológica e o que era necessidade de aprovação e o que estava lá no topo, né? Que é aquela parte em que você já é altruísta. Autorrealização, né? Então, é fundamental. Para quem não conhece, vale a pena a investigação. A construção social é muito importante no Aslan, né? Que é, primeiro,
se sentir parte do grupo, depois Sim. se sentir reconhecido no grupo. Sim. Né? Então você foi aceito e depois você quer ser importante no grupo, quer ser valorizado no grupo. Sim. Né? Só depois você busca a autorrealização, que Sim. é não depender do grupo, né? Você ter essa visão, né? Esse autorreconhecimento satisfatório consigo mesmo, independente dos grupos. É a questão pessoal. É muito bacana. Se você não conhece a pirâmide de Maslow, eu realmente recomendo, porque é incrível. Fábio, como as redes sociais elas usam esse ponto vulnerável, né, para criar dependência, especialmente através, né, da dopamina, as notificações, né, e a rolagem infinita, né, que agora tem até nome, é scroll, alguma coisa. É o scroll. É um negócio assim que eu não sei nem falar. Sim. Então, a gente precisa entender que o jogo das redes sociais é um jogo diferente nosso como usuário, como ser humano, como cidadão, e é diferente do jogo que nós precisamos jogar como pais e mães. Né? As redes sociais existem, são empresas, existem, né? Obviamente, todo mundo quer prestar um serviço, todo mundo Sim. quer ser reconhecido, né? Enfim, mas existe para gerar lucro. Né? E aí eu falo isso sem juízo de valor, enfim, faz parte, né? Elas prestam serviço, a gente tem que entender que há vantagens também, há coisas bacanas, conexões realizadas, né? Trocas realizadas através das redes sociais, então também tem o seu valor. Né? Mas com toda empresa que vive de atenção, né? A atenção do usuário, elas têm uma série de mecanismos para que você não saia dali. Né? Então a televisão ela existe e ela, né, já tem mecanismos para você continuar e não trocar de canal e não te ligar à televisão, e as redes sociais também, né? Sendo que as redes sociais são mais perversas e mais perigosas por ser, né, móvel, né, tá no seu celular, né, e ser um lugar em que você consegue trocar com outras pessoas. Então ela tem mecanismos que tornam, né, o seu acesso mais viciante. Né? E aí as notificações existem para quê? Para que você não saia dali. Né? Então te avisa para você, né, continuar ali ou voltar a acessar. Né? Então uma das dicas que a gente dá para pais e mães assim, é você eliminar as notificações. WhatsApp, silencia todos os grupos. Porque se você, né, mantiver, né, os pushes, né, então assim, você fica ali, né, colocando, né? O meu celular, por exemplo, é mutado. Ele não toca, ele não faz barulho. Né? Quando eu quero, e eu uso, e o meu celular fica comigo o dia inteiro, né? Quando eu quero, eu vou lá e vejo se tem alguma mensagem, tem uma coisa importante que requer a minha atenção para eu responder. E aí é parte da agilidade que a gente tem, que eu particularmente uso bastante. Né? Mas eu não deixo tocar, não deixo que me liguem, que me importunem no momento que eu estou fazendo outra coisa. Né? Então, se o seu filho, sua filha, ele usa, né, rede social, né, o WhatsApp muito provavelmente sim, né, mas se usa, né, Instagram, TikTok, enfim, né, no celular, né, eu acho que uma dica mantém, né, tudo em silêncio, silencioso, sem as notificações. E procurar evitar, né, toda a política das redes sociais de manter a atenção do usuário. Né? A questão, né, da rolagem, do scroll, né, enfim, né, é inevitável, né, se você está usando, né, você buscar alguma coisa que te interesse um pouco mais. Né? Hoje em dia, tem um lado bom também, né, de você vê notícias nas redes sociais. Né? Muitas vezes notícias enviesadas, mas é uma forma de você se manter, né, atualizado. Né? E uma outra dica que a gente também dá para pais e mães é verifica aí, a gente já falou sobre isso aqui, né, sobre como esse acompanhamento, essa checagem do que seu filho, sua filha está acessando na internet tem que ser, né, de forma clara. Você não vai pegar o celular quando seu filho está dormindo. Você vai falar para ele assim, deixa eu ver o que você está seguindo, vamos falar sobre isso com clareza. E ele, por ser um menor, não tem a opção de dizer não. Né? Isso vamos dizer assim, é um excesso de privacidade que pode ser nocivo. Né?
e avaliar o que ele está seguindo, avaliar o que ele está mais vendo e quanto isso pode ser, né, prejudicial à sua saúde mental, né? Então, esse processo os pais precisam fazer sempre. É uma outra dica que a gente dá, verificar o que ele está acompanhando e qual é o impacto na personalidade, nas escolhas dele, desses influencers, enfim, desses canais que ele está acompanhando. Sim. Vou fazer uma pergunta pessoal. Você falou sobre o celular no mútuo, né? Administrar o celular no silencioso é uma forma de a gente treinar já a nossa inteligência emocional? Você acha que tem a ver? Sim, eu não banalizo as ferramentas que a gente usa para desviciar do celular, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que eu faço eu durmo, né, no meu quarto e em algum momento da noite eu coloco o celular em outro espaço, carregando durante a noite, porque senão na hora de dormir eu ainda fico ali mexendo. Sim. Eu acordo de madrugada, às vezes eu acordo e se eu acordo eu coloco minha cabeça para funcionar, eu perco o sono e aí o celular está ali, então você facilmente acessa ele. Então quando você coloca ele em um outro espaço, né, diminui a possibilidade de você pegar ele, né, meio que automaticamente. Então, poxa, mas você parece, quando você fala isso, parece que a gente está um cracudinho de celular, né? Viciado. Mas é isso mesmo. Então, assim... É por aí, né? É por aí, né? Então, assim, se você tem compulsão de comer, não vai ficar perto de comida. Né? Se você tem compulsão de celular, não vai ficar perto do celular. Então, às vezes, né, políticas um pouco mais fortes são necessárias para a gente não cair no vício, né? Sim. E isso tem que ser para as crianças também. Vão dormir do lado do celular, vai ficar mais fácil de acordar, pegar, né? Acordar de madrugada, pegar, antes de dormir, ficar no celular direto. Então, assim, determinado horário, não tem mais celular, coloca num outro espaço, carregando, só acessa no dia seguinte. Boa. Eu não sei se você está entendendo, mas a gente já está no início do programa ainda e já tem um monte de dica rolando por aqui. Eu não sei se você está pegando aí. Eu estou pegando aqui. Aproveitando que você falou sobre o celular, né, na cama ou em outro cômodo, você é professor, né? Então você entende essa questão que eu vou abordar agora. O Hyde, ele relaciona o vício digital com a queda da concentração em sala de aula. Como que isso aparece no dia a dia, Fábio? Assim, a sala de aula, né, ela sempre foi desafiadora para manter a atenção, reter a atenção das crianças e dos adolescentes. Ocorre que, no século passado, né, as crianças e os adolescentes tinham menos opção de ser rebelde, né? Não vou prestar atenção. Eles eram muito mais punidos, eles eram muito menos ouvidos. Então, isso limitava mais as escolhas. Sim. Quando a gente chegou, né, agora no século XXI, a gente tem as crianças sendo mais ouvidas, uma maior preocupação, né, com o seu bem-estar, com a sua felicidade. E isso começou também a dar mais opção para a individualidade. Ou melhor, até o individualismo. Sim. Que poxa, eu não quero prestar atenção, eu vou ficar conversando, eu sou desatento, né? E aí chega a família e fala assim, pois ele é desatento. E aí chega o outro e fala, pô, ele é desatento, poxa. Então, assim, né, antigamente não tinha tanto espaço para a pessoa dizer que era desatento e é isso mesmo, né? Então, ela tinha que se enquadrar. É verdade. Esse treinamento forçado treinava mais a concentração. A gente era mais concentrado por causa disso, né? Como hoje tem mais licenças, já facilita. E a gente tem que considerar que a distância que a gente tem da sala de aula, da escola, com a realidade. Então, a escola, a sala de aula, a fala do professor, da professora, muitas vezes, ela está distante da realidade do estudante. E isso faz com que o que ele está falando, o que ela está falando, seja desinteressante. É o que eu sempre falo, né, assim, né, como educador, a escola, o professor, né, enfim, tenta ensinar o que o aluno não quer aprender. Então, isso por si só já é um outro desafio. Né? Então, assim, ele agora tem oportunidade, mais chance de dizer não. Não gosto, não quero, não consigo. A matéria
é chata e é distante da realidade, e é muito teórica. Com a BNCC melhorou, mas ainda tem muita realidade. Ainda tem. E aí agora, chegando na sua pergunta, né, ele tem uma realidade extra-sala de mídia, de velocidade, de diversidade de mídias, que é ainda mais distante da sala de aula. Então, o que torna o trabalho do professor, da professora, ainda mais difícil, que o professor está falando numa velocidade de 20 por hora, né? E aí não é a fala do professor, é a estrutura da sala de aula. Acontece em 20 km por hora. Sim. E quando ele sai, não pode mais celular na escola, né? Quando ele sai e vai acessar o celular, ele tem velocidade de 100, 120. Então ele está acostumado com uma velocidade de informação, de mídia, de visual, que a sala de aula não dá conta. E o professor não dá conta, né? Sempre que eu falo para professores, eu falo assim, cara, é uma covardia, é uma briga perdida você querer disputar com um vídeo no YouTube. Então, às vezes um youtuber gasta 10 mil reais para fazer um vídeo de 2 minutos sobre determinado assunto. E o professor tem o quê? Um quadro, no máximo um projetor, um computador. Como é que ele vai competir com isso? Né? E em casa, né, o vídeo é 1 para 1. Né? Na sala tem que dar conta de 30, 40. Né? Então, sim, é desigual. Então, é muito difícil. Né? O que eu penso em relação a isso, né? Hoje é uma briga perdida, mas a gente pode diminuir um pouco essa distância, que é modernizar a sala de aula. Né? Sem isso, é desigual, não é correto com os professores. A gente exigir que eles, né, tomem a atenção dos alunos, que os alunos fiquem entretidos e aprendam, né, com uma diferença de recursos que tem a vida extra-sala e a vida na sala de aula do estudante. Eu lembro de uma vez, eu acho que não sei se todo professor tem isso, né? Não sei se você tem isso, mas existe um tema dentro da área de língua portuguesa que eu sou apaixonada, que é a interpretação e compreensão textual. Quando eu vou explicar isso para um aluno em sala de aula, eu levo aí 20, 30 minutos para começar fazer com que ele me entenda. A gente encontra vídeos de 2, 3 minutos no YouTube. Você foi falando, eu fui visualizando toda a cena, né? Como que é difícil em sala de aula a gente puxar a atenção do cara, porque ele vai falar, não, isso aí eu já vi em 2 minutos, a professorinha Terezinha, não sei o que, falando isso no vídeo, ou a influencer tal me explicando sobre isso. Tua área é matemática, né? Física, então não sei se tem muita diferença. Você está explicando um assunto e aí ele fala assim, eu não entendi essa parte. É muito mais fácil pegar um celular e perguntar. Exatamente. No chat GPT do que perguntar para você. É desleal. Então, assim, é uma outra realidade. Então, a escola já estava desplugada da realidade há 20 anos atrás. Hoje, então? Hoje está muito mais. Então, é muito mais difícil. E a gente, às vezes, né, você foi falando e eu fui pensando, será que a solução é diminuir aluno em sala de aula? Não. O que você falou, é modernizar a sala de aula. Não é simples, né? Assim, não é simples. A gente vai falar sobre isso aqui. Eu não quero que, hipótese alguma, né, nenhum educador entenda que eu estou banalizando, dizendo que é fácil fazer isso, mas é o desafio. Sim, com certeza. As plataformas, elas são projetadas para compreender tudo, né? Escola, família, sono, né? Como que isso está afetando o desenvolvimento cognitivo dos jovens? Então, hoje a gente, né, vive uma realidade, acho que quando o Jonathan escreveu nem era tão intensa quanto é hoje, que é da inteligência artificial. Sim. Né? Então, a gente precisa realmente tomar bastante cuidado, né? Porque uma coisa é eu que já tenho, né, um pensamento formado, né, já tenho muito conteúdo, muito conhecimento comigo, né, ir ali e pedir para o ChatGPT produzir um texto, eu orientar, né, fazer o prompt para o chat produzir determinado conteúdo. Isso é uma coisa, né? Eu faço um paralelo, né, entre as ferramentas que a gente tem hoje, né, de inteligência artificial, enfim, né, de conteúdos, né, em pílulas, né, com o que foi a calculadora para a gente na nossa época. Né? Então, assim, quando tinha a calculadora, era proibido na escola, né? Por que era proibido? Porque era importante você fazer conta de cabeça. Imagina que você, né, sem entender o que era
o que era determinada conta, apertar meia dúzia de botão, chegar no valor e colocar o valor lá, sem entendê-lo. O processo, Então, hoje, né, os jovens têm calculadoras muito mais potentes, né, que é a inteligência artificial, né, enfim, né, e isso tudo, obviamente, pode gerar, né, o termo, né, que é um tanto quanto chulo, mas muito usual, que é emburrecimento, né, Sim. que é não entender o que está fazendo, né, e a gente sempre fala sobre isso aqui, né, de que assim, o poder não está nas respostas, né, o poder está nas perguntas. Então, assim, a gente tem que ensinar os jovens a saber fazer perguntas, saber entender o que está fazendo, por que está fazendo, né? Se você entende como encaminhar determinada resposta, né, como resolver determinada conta, você vai para a calculadora para ganhar um tempo, a parte braçal, faz todo sentido, né? Mas hoje, como, né, as ferramentas já conseguem elaborar toda a resposta, né, o aluno pode simplesmente copiar e colar e não entender o que está fazendo, né? No próximo ano a gente vai lançar aqui, né, na Irium um programa de letramento em inteligência artificial e visa exatamente isso, né? Ou seja, como a gente ensinar os jovens a resolver problemas usando a IA, mas entendendo o processo, entendendo o que está fazendo e usar, né, as ferramentas de IA somente para, né, encurtar determinado processo, mas ele entendendo como é que chegou lá. Bacana, bacana. Bom saber disso, né? Paralelo com a calculadora, né? Então, assim, eu sei qual é a conta que eu tenho que fazer, né? Mas ao invés de ficar fazendo raiz de não sei o quê, eu vou lá na calculadora e eu faço mais rápido. Sim. Né? Mas você entende a conta. Entender o processo faz toda a diferença, né? Não adianta a gente fazer uma conta na calculadora, chegar a um resultado, colocar... Estou usando, no caso, a matemática, né? Se a gente não entender o processo. No final, a gente não vai conseguir nem explicar o que fez a calculadora, né? Então, realmente faz sentido. Fábio, o livro ele fala sobre a perda da privacidade emocional, né? O jovem ele não tem mais espaço para errar, para se reconhecer e para se recompor. Como que isso afeta a identidade? O Jonathan coloca bastante isso, né? De que as redes sociais expõem muito os jovens, né? Então, os jovens têm aquela necessidade de felicidade perfeita, né? Que muitos influencers e muitos canais, né, colocam o processo de rede social, né, de acesso de imagem, né, acelera isso, né, potencializa isso, né? E isso faz com que o espaço de aprendizagem, o espaço, né, privado das suas inseguranças, das suas incertezas, ele seja colocado em xeque. Então, os jovens têm dificuldade nesse processo de amadurecimento em que tem muito, né, erro e correção, erro e acerto, né, não tem muito espaço para isso, né, porque o errado não é bonito. Sim. O errado não é legal, né? Então, as redes sociais colocam a prática em você precisa sempre expor o que você está fazendo, o que você está sentindo, né, e expor, né, com competência, com qualidade. E o processo de descoberta e o processo de erro e depois de você acertar, ele fica fragilizado. Sim. Né? E isso é essencial na infância e na adolescência, esse processo de errar e depois perceber o erro e acertar. Né? Em relação aos meus filhos, né, dando um exemplo sobre isso, né, eu fico realmente muito curioso e atento às respostas que eles vão dar quando eles cometem erros. A educação está muito ali. A educação está muito no momento em que a gente erra e a resposta que a gente vai dar. Né? Então, às vezes, os pais e mães erram nesse caso, né, ficam valorizando muito o acerto, né, querendo que seus filhos acertem sempre, e a gente sabe que isso não é o mundo. Não é possível, né? Sempre vai ter um erro. E aí, assim, preocupa quando é estranho falar isso, mas preocupa quando seu filho ou sua filha não erra. Sim. Por quê? Em algum momento vai acontecer. Qual vai ser a resposta que vai dar mediante aquele erro?
né? Então, a gente está sempre acompanhando de perto isso, né? E propondo situações mais desafiadoras que possam gerar uma decisão errada, um comportamento errado, né? Não para torturar, né, os meus filhos, mas qual a resposta que vai dar Sim, a claro. partir disso, né? Poxa, errei aqui, aprendi, assumi, fui responsável, assumi a responsabilidade pelo erro, passei a corrigir, poxa, a gente fica mais tranquilo que na próxima oportunidade em que o erro vai acontecer, já sabe qual a resposta tem que dar. É bacana essa tua fala, porque de cara eu lembrei de uns podcasts atrás, você falou sobre uma situação que você passou, né, do sofá. E aí você ficou aguardando, que teve um erro na entrega do sofá que você comprou, e você ficou aguardando a resposta da empresa. Dependendo da resposta da empresa, né, você continuaria cliente daquela empresa, né, ou não. E essa questão, ela é muito latente, a forma como a gente responde, porque isso faz parte da nossa identidade, né? Eu acredito muito, e eu tenho feito alguns estudos, né, sobre identidade, muito por conta também da profissão, né, do letramento da questão da língua portuguesa. Então, é muito latente, né? E em sala de aula a gente vê, às vezes, eles trocando de opinião, como quem troca de roupa, como quem troca de penteado para ir para a escola. E é uma coisa muito louca. Se eles não sabem o que eles estão errando, como eles vão saber a resposta que eles vão dar mediante a qualquer questão da vida? Sim. Você tocou num ponto que é importante também, pais e mães têm que estar atentos a exatamente essa formação de opinião. Né? Sim. E por quê? Hoje em dia a gente vive muito, muito polarizado. Sim. Né? Então, a polarização ela é péssima do jeito que a gente vê hoje, principalmente nas redes sociais. Sim. Que é a polarização pela polarização, que eu tô desse lado aqui, eu sou do lado A, e pelo fato de eu estar no lado A, tudo no lado A é certo, tudo no lado A funciona, tudo no lado A é perfeito. E tudo no lado B não presta. Exatamente. Só tudo no lado B é a mesma coisa, só que é o contrário. Sim. Né? Enquanto que o importante para a inteligência dos nossos filhos e filhas é a argumentação. É o porquê que a opinião é aquela. Né? Então, também como pai, né, e educador, eu fico atento aos meus filhos, que não a opinião que ele está formando, mas como está formando aquela opinião, ou seja, por que chegou àquela conclusão. Exatamente. Qual é a argumentação para chegar naquela decisão e naquela opinião. Então, a construção, a argumentação, ela é mais importante do que a decisão por si só. Né? O posicionamento de pais e mães de tudo ser como o lado A prega, né? É mais confortável, porque é o que você acredita. Quando o seu filho está naquele espaço, naquele lugar, defende aquelas ideias, você fica confortável que vai dar tudo certo na vida dele. Sim. Só que lá fora, ele vai conviver com lado A e lado B. E como é que ele vai conviver com as opiniões diferentes? Então, as pessoas que convivem bem com opiniões diferentes, mesmo radicalmente diferentes, tendem a ter mais sucesso, né? Dialogam melhor, são mais flexíveis. Então, assim, a gente tem que ensinar os nossos filhos a argumentar, a construir argumentos para chegar na melhor decisão. Sim, até porque o ensino base, né? E a gente aqui está falando do ensino base. O ensino base, ele é a construção para quando ele chegar ou no mercado de trabalho ou na faculdade, ele saiba argumentar. Porque a faculdade é 100% argumentação. Às vezes você precisa construir o seu próprio material, né? E como que ele vai fazer isso se lá no ensino base ele não aprendeu, né, a argumentar ou até mesmo a defender aquilo que ele acredita, as próprias opiniões, né? Fábio, o aumento da ansiedade em avaliações escolares tem relação com tudo isso? De que maneira a gente pode associar a avaliação com a ansiedade? Boa. Então, eu vou até fugir um pouco aqui do livro do Jonathan, né, para falar de um outro aspecto da avaliação que está diminuindo, mas a gente ainda tem algum reflexo, né, que pós-pandemia, os jovens ficaram muito aversos a avaliações, né? Principalmente os mais velhos, ensino médio, eu vi isso muito de perto.
né? Isso por quê? Porque eles passaram 1 ano, 2 anos, enfim, né? Estudando em casa, sozinho, fazendo avaliações também com total autonomia, né? E muitos deles, enfim, a gente não vai ficar fugindo aqui dessa questão, né? Muitos deles, assim, colavam, enfim. Né? E quando veio para o mundo real, né, não pode copiar e colar, tem que responder, muitos ficaram aversos e aí tinham ataques de ansiedade, enfim, não queriam fazer a avaliação e tal. Mas a pandemia já passou. Sim, mas essa questão da total autonomia, da falta de cobrança do mundo real, né, pode criar uma realidade irreal para os jovens de que, assim, poxa, eles podem fazer a avaliação quando eles querem, do jeito que eles querem, da forma que eles querem, e o mundo lá fora não é assim, né? Então, assim, em algum momento eles vão trabalhar, mesmo não tendo chefe, mesmo sendo autônomos, empreendedores, a gente sempre tem que prestar conta para alguém. Então, a gente sempre tem que entregar alguma coisa para alguém. Sim. E o que a gente entrega tem que fazer sentido para uma outra pessoa, para um grupo de pessoas que vão fazer uma avaliação do que você está fazendo, né? Então, os próprios influencers são avaliados pelo seu público, né? Então, tem que atender aquele público lá. Se não atende, o público vai esvaziar e perde aquele ganho, né? Sim. Então, a gente tem que acostumar eles com essa avaliação. Se demonstrarem ansiedade, que é comum, fazer isso com calma, né, de forma paulatina, mas fazer, né? Não dá para negar e tirar a avaliação deles sempre, né? Obviamente a ansiedade, hoje ela é comum também, né? Pela agilidade que as redes sociais têm, né? E tudo rápido, tudo para ontem, e às vezes isso não acontece fora do celular, né? Então gera, né, comportamentos ansiosos dos jovens que também tem que ser visto com cuidado, não pode ser banalizado, né? Não pode ser uma desculpa para se usar a qualquer hora. Então, assim, tem que ter um equilíbrio aqui existe sim ansiedade, né, que tem que ser trabalhada com medicina, com ciência, né? Então tem que levar ao médico, tratamento, acompanhamento. E existe também comportamentos ansiosos que todos nós temos, né? Então, eu tenho uma ansiedade para saber o resultado do jogo, o resultado de uma prova, né? O resultado de uma conversa, como é que vai ser, tal. Então, assim, tu tem que saber lidar também com esse dia a dia ansioso, que faz parte da vida. Sim, faz todo sentido. E mais uma vez, né, eu lembro de uma fala que você teve, né? Não ter medo daquilo que você vai ouvir, da resposta da criança, né? Trabalhar a ansiedade, trabalhar essa questão com a criança, por mais que a criança às vezes não queira se abrir, mas a sua responsabilidade como pai é essa, né? A criança, ela tá ali pronta, uma mente em formação, e você tá ali pronto para ser pai, para ser mãe, né? Eu lembro de uma fala que você falou, eu escolhi ser pai, né? A gente escolheu ser pai, ser mãe, então vamos trabalhar nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Chegou a hora da dica. Eu vou fazer uma música para essa hora, porque é muito boa. Fábio, muitos pais se perguntam, né, como estabelecer limites sem brigar dentro de casa todos os dias, né? Quais estratégias práticas podem funcionar em casa? Boa pergunta, né? Então, em relação a conflitos com seus filhos, suas filhas, eu vou dar uma dica aqui que é assertividade. Eu gosto muito desse termo. Sim. E é um termo que é difícil a gente conseguir colocar em prática, né? Então, eu vejo muitos pais e mães, né, brigarem com seus filhos o tempo todo, né? Brigar o tempo todo um pouquinho. Sim. Né? Então, quando a gente faz alguma coisa, né, com frequência, sem intensidade, né, isso vai se desgastando. Então, é aquela história, você vai brigar com seu filho sobre determinado assunto. Eu vou fazer isso com você. Vou colocar de castigo. Vai ter essa consequência. E você fica ameaçando o tempo todo e não realiza, isso vai te desgastando tua fala e a tua posição como liderança. E aí ele vai começar a não acreditar e vai começar a ficar de saco cheio também. Acho que o termo é esse, né? De cara, você tá brigando comigo o tempo todo sobre isso, né? Então, quando o pai e mãe, como liderança, né, em casa,
liderança educativa é assertivo, que é quando briga é uma vez só, né? E aí é como um raio, né? Tipo, cara, é isso aqui, né? E dá mais liberdade para ele nos outros momentos, não fica se desgastando com pequenas coisas, né? Ele vai perceber, cara, quando vier o raio, vai machucar, vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Vai acontecer. Então, assim, não desgastar a sua fala com ele, as suas orientações, as suas brigas, que é muita conversa amigável, de orientação, né? Se tiver alguma coisa errada, tem que acontecer, ou seja, castigo, tem que fazer. Punição, tem que acontecer. Para ele perceber que quando você levantar o tom de voz ou quando você ameaçar com alguma coisa, aquilo, né, vai realizar, aquilo vai acontecer, né? Se você fica o tempo todo de pequenas ameaças, né, pequenas brigas, isso vai desgastando e ele vai começar a não levar fé. Então, dê bastante espaço com regras e quando for brigar, é para valer, né? E quando for botar castigo, tem que ser representativo, né? Pequenas ameaças não estão assim, tipo, não, cara, essa punição vai ser severa porque o seu erro foi grave, né? Acho que a assertividade nas broncas é essencial. Em relação às redes sociais, a mesma coisa, né? Então, o acesso, né? Acompanhamento, qual vai ser o acompanhamento? Se é para fazer determinada coisa, tá em excesso, tá usando muito. Já falei, ele continua usando. Já falei, ele continua com o celular na mão. Então, assim, processo. Qual é o processo? Depois de 8 horas da noite, não pode mais celular. O celular vai para gaveta, o celular vai para determinado espaço e não se toca mais. Isso é um processo, precisa ser respeitado. Ele vai se acostumar a ficar sem, né? Esse ano, né, aconteceu aqui no Brasil a lei da proibição do celular, né? E assim, o que a gente tem de independente de aprovar ou não, né, o que a gente tem de feedback, assim, os jovens entenderam, se acostumaram, né? Enfim, ninguém tá aí com ataque de abstinência, né? Enfim, né? Então, para ver que assim, é possível, eles conseguem ficar algumas horas fora do celular. Então, em casa, a gente tem que fazer a mesma coisa, regrar, né? E criar processos que facilitem e diminuam o conflito pequeno o tempo todo. Bacana, Fábio. Em relação a essa pesquisa, o resultado, então, foi melhor que o esperado, né? Assim, eu até acredito que sim, né? Tipo assim, qualitativamente falando, tipo assim, eu não tenho nenhuma pesquisa aqui agora, né, quantitativa, mas qualitativamente falando, assim, até com os meus filhos mesmo, eu vejo que a resposta foi saudável. É o que eu escuto de muitos a gente tem que entender que é desafiador você ir contra a tecnologia, historicamente falando, né? E foi um processo nesse sentido e os resultados acho que têm sido positivos, sim. Verdade, bacana. Fábio, muito obrigada mais uma vez. Essa série está sendo incrível. Muito obrigada a você também que está aí assistindo. Não se esquece, esse episódio se passa no YouTube. Também estamos no Spotify e no Deezer. Manda pra gente seu comentário, sua opinião, o que você quer assistir por aqui. E em breve a gente encerra essa temporada e volta com a segunda temporada cheia de novidades. Até lá, tchau, tchau. Grande abraço.